Boa noite, grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos, que tem por objetivo fazermos as leituras e também compartilharmos e refletirmos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E hoje vamos retomar a leitura do livro da vez, que é a autobiografia do Bert Hellinger. Hoje, aqui, retomando na página 119, no último parágrafo, que começa assim, de volta à Alemanha. Lembrando que esse grupo é a iniciativa do Hamilton, que convidou muita gente boa que fez e continua fazendo parte, né, nos nossos corações, e a gente relembra com muito carinho e gratidão da Alice Satin, do Renato Bertatti, do Osvaldo, e hoje estamos aqui com a grata satisfação de termos juntinhos, novamente, né, igual semana passada, o René e o Marcos Castro. E, pessoal, lembrando que esses encontros, eles acontecem sempre nesse mesmo horário, através desse mesmo link do Zoom, e eles são gravados e depois são disponibilizados no canal do YouTube lá do Hamilton, tá? Então, Renê, hoje nós temos uma leitora, que é a Valéria, mas retomando, né, o que a gente havia conversado no encontro passado, temos aquela proposta do exercício sistêmico. Então, desde já, agradecendo muitíssimo pela sua presença e pela presença do Marcos Castro aqui conosco, eu te passo a palavra com toda a alegria do mundo e dando boas-vindas a todas e todos. Muito obrigado, Larissa, pela sua introdução de sempre. Bem-vindos todos. A ideia desse exercício surgiu a partir do último grupo, né? Nós estamos fazendo muitas coisas online e algumas visualizações, alguns exercícios são possíveis, né? Então, estávamos falando no último grupo sobre o fardo que carregamos, né? Às vezes culpas, às vezes medos, às vezes raivas, vinganças, afetos, né? Afetos que quando a gente para e pensa por que eu tenho isso, eu não consigo localizar na minha biografia, na minha história de vida, para quê? Ou por quê? Como eu tenho isso? Eu sei que eu sempre tive e sempre carreguei. E muitas pessoas, às vezes, descrevem dessa forma. É um peso, ao mesmo tempo que ele não me pertence, ele sempre esteve comigo, né? E aí a gente fala de algo transgeracional. A gente estava falando da questão dos sentimentos primários, sentimentos secundários, e aí os sentimentos emprestados, ou então sistêmicos, aqueles que vêm do sistema até mim, né? Como uma tarefa a ser realizada, só que muitas vezes não é que o papai e a mamãe chegou e falou, você vai fazer isso, ou o vovô e a vovó falou, você vai fazer isso. Isso ficou no sistema como algo a ser resolvido, algo que precisa ser resolvido, né? E há pouco tempo atrás, um facilitador estadunidense, William Manley, fez um seminário online e ele trouxe um exercício para essa questão do fardo que nós carregamos. Inclusive, na época, ele até mencionou uma frase do Bert Hellinger, né, quando o Bert Hellinger fala da terapêutica das constelações familiares, né, as palavras têm o poder de curar. Elas tocam a verdade e nos levam além, às vezes além de nós mesmos, né? Como muitas vezes um fardo foi além de meu pai para mim, além de meu avô para mim, né? Então eu estou mencionando alguns exemplos aqui, só que logicamente eu sei que para cada um de vocês é de uma forma, né? A gente tem que olhar questões singulares, então aqui a gente vai ficar naquela coisa que a gente falou da última vez, do sentimento, né? Então se vocês sentem que vocês têm um sentimento adotado, né? Quer dizer, ele sempre esteve comigo, essa mágoa sempre esteve comigo, essa tristeza sempre esteve comigo, esse peso. A gente fala muito do peso, né? E em inglês se fala muito de burden, né? O peso o fardo, né, de nossa família, né? Todos em nossa família carregam um peso,
carregam um fardo. E para isso tem este exercício que a gente vai propor aqui agora. Teoricamente, né, nem sei se vai dar para vocês verem direitinho. Essa aqui é a imagem de como a gente faz isso, né, com os representantes. Né? Então, a gente geralmente tem um representante... Cadê meu dedo aqui? Aqui. A gente tem o representante A, que sou eu, e a gente tem o representante B, que vai representar alguém do nosso sistema. Às vezes eu sei quem é, outras vezes eu não faço ideia, mas é alguém muito familiar para mim, é alguém próximo a mim, mas eu não sei nomear. Né? Nós fazemos esse exercício tanto em grupos, às vezes em treinamentos, como também no consultório particular. Né? Esse é um exercício que eu faço muitas vezes com clientes. Né? Como vocês sabem, a gente tem alguns livros publicados sobre exercícios sistêmicos. Né? Eu tenho, junto com o colega Oswaldo e outros colegas, o Toques na Alma. E a gente foi selecionando exercícios que tinham protocolos, ou seja, começo, meio e fim. Né? Que é a diferença do exercício sistêmico para uma constelação. Né? A constelação ela tem um movimento, o exercício ele tem uma formatação. Então, essa formatação é uma formatação que a gente vai seguir aqui. Né? Existe um primeiro passo, que é exatamente todos vocês que estão aqui pensarem se vocês têm um peso. Tá? Eu vou deixar bem claro, ninguém aqui é obrigado a fazer o exercício. Se quiserem apenas observar, sentir, vocês observem. Vocês podem fazer esse exercício com o olho da mente de vocês, que é o que a doutora Úrsula Frank nos ensinava. Né? Levem isso para dentro do corpo de vocês. Né? E é uma referência que está no livro Quando Eu Fecho Meus Olhos, Eu Vejo Você. Né? Ou a gente pode fazer ele fisicamente. E se vocês quiserem fazer fisicamente, vocês podem talvez se afastar um pouco da câmera, né? Eu me afastei mais ou menos, não sei, talvez um passo da minha câmera. E se vocês tiverem próximo de vocês um objeto que tenha algum peso, eu sugiro que vocês o peguem. Logicamente, aqui no meu consultório eu uso isso aqui, que é a minha caixa de brinquedos. Ela é pesada, né? E ela é trambolhuda, né? Mas ela serve bem como peso. Se vocês, de repente, quiserem pegar apenas um livro e falar, não, esse aqui é o peso, e intuitivamente, com intenção, vocês colocam peso nisso. Entrem em contato com o fardo que vocês carregam. E à frente de vocês podem pegar qualquer outra coisa, vocês podem pegar um livro, vocês podem pegar uma folha sulfite, e vocês colocam no chão à sua frente para representar esse lugar desse representante, de algum parente seu, de algum familiar seu, de alguém. Né? Sintam o peso, e quem estiver fazendo isso com o olho da mente, sinta também que você tem em suas mãos algo que lhe pesa, um fardo. E provavelmente só você sabe o que é isso. Você sabe se isso tem uma dor, se isso tem uma sensação física, se isso tem um gosto, se isso tem um cheiro, se isso tem uma voz. Cada um entra aí em contato com a sua comunicação. Sinta esse peso e entre em contato com esse representante que está à sua frente. Talvez, seja o papai, seja a mamãe. Cada um vai seguir agora a sua intuição. Tá? Eu vou fazer a leitura como se fosse meu papai ou a minha mamãe que estivesse na minha frente. Sinto este peso e eu falo, querida mamãe, querido papai, querido Chico, por amor, eu carreguei isso por muito tempo. Agora, eu percebo, isso pertence a você. E isso pertence à tua dignidade e ao teu destino.
querido pai, querida mãe, eu carreguei isso por amor. Mas agora, eu tomo para mim a experiência e devolvo este peso. De forma bem cuidadosa e respeitosa, você se direciona a esse representante à sua frente e coloca aos pés dele este objeto. Logicamente, vocês não estão me vendo por causa da câmera e tal. É legal quem conseguir fazer isso se ajoelhar, como se estivesse fazendo uma reverência, entregando algo precioso. Ah, mas Renê, isso é muito pesado. Uhum. E esse peso, por amor, eu carreguei. E eu devolvo a você. Fiquem um tempo no chão, entrem em contato com essa energia e agora, de forma bem consciente, se desapeguem disso. Realmente entreguem isto aos pés desta pessoa. Lentamente se levantem. Fiquem talvez um tempo em contato com esse representante. Talvez vocês os olhem nos olhos. Talvez vocês sintam a necessidade de um gesto. E eu não vou falar nada aqui. Cada um segue, nesse momento, a sua intuição. Né? Às vezes, a pessoa abraça. Às vezes, a pessoa toca as mãos. Ou, às vezes, ela simplesmente olha e, como Sophie Hellinger nos diz tantas vezes, sorri. Sorria. E sinta as suas mãos agora livres deste peso. Você olha mais uma vez o chão, olha para aquele objeto e se despede. Por muito tempo, eu carreguei isso, por amor. Mas agora, eu lhe retorno. E junto a isso, tua dignidade e o teu destino. Comigo, eu levo a experiência. E por isso, eu sou grato. E quem quiser, dê um passo para trás. E quem puder, vire as costas. Entre em contato com o caminho. É o seu caminho de vida. Atrás de você estão experiências, estão vivências, algumas leves, outras pesadas, algumas alegres, outras difíceis. Mas você olha para o seu caminho à sua frente, e internamente você diz sim, da forma que for. E dá um passo à frente. Sinta para você como foi dar este passo à frente, né? Como está o seu corpo agora? Melhor, igual ou pior? Inspire profundamente. Sinta seus pés no chão. E lentamente vai voltando para o virtual. Vai voltando aqui para o grupo de estudos. Vai voltando aqui para as telinhas. Né? Abra os seus olhos. Né? Claro, né? Isso aqui foi um exercício feito virtualmente. Né? Quando o Marcos, quando eu estamos em treinamento, estamos em grupo, a gente vai passando pelos grupos, a gente vai acompanhando, né? Isso realmente a gente não pode fazer aqui, né? O bom é que é um exercício, né? Como vocês viram, tem começo, meio e fim. Renê, eu posso fazer esse exercício sozinho? Pode, seguindo o script,
Porém, é melhor que haja alguém fora observando. Se o Marcos depois quiser colocar alguma coisa nesse sentido, o Bert Hellinger certa vez falou sobre a autoconstelação. E ele falou como era importante a gente fazer isso com muito cuidado, né? A nossa mente mente. E se a gente tenta entrar em movimentos, às vezes a gente vai tentar se ludibriar nesses movimentos. Para isso serve um observador externo. O observador externo que às vezes olha no relógio e fala, deu. E lá em Bad Reichenhall era muito comum, né, que de repente o João Vesa, o Deusler dividiam a gente em grupos e falavam, olha, você vai ser representante, você vai ser terapeuta, e você está fora observando o horário, observando o espaço, para que não vaze, para que não saia. Né? Quantas vezes, né, Marcos, a Sophie fez exercícios com a gente um de frente para o outro, eu de frente para o Marcos, tal, e ela falava, só olha para a pessoa que está na sua frente. Aí, de repente, eu começava a me aproximar do Marcos, né? O Marcos me dava um abraço e a Sophie, caramba, gente, é só para ficar parado olhando para o outro, não é para vocês fazerem movimento, né? Isso é muito importante nos exercícios, seguir os protocolos, e aí você toma para você a experiência que você teve. Se vocês chegarem para mim e falarem, ó, Renê, eu tentei fazer exercício e não aconteceu nada, tudo bem. Vão ter pessoas que vão ter acesso a algumas informações, algumas imagens, sensações, vão ter pessoas que não. Isso não quer dizer que seja algo ruim. Tá? Quem acessou algo, acessou. Quem não acessou, não acessou. Eu apenas gostaria de perguntar para vocês se durante o vídeo o meu áudio estava bom, se ficou claro o exercício ou se eu preciso repetir alguma coisa. Né? Porque isso, às vezes, para mim, fica na dúvida quando a gente faz algo online assim. Para mim, aqui chegou bem o áudio, estava claro, dava para ouvir durante todo o exercício. Assim, não, particularmente aqui não tive problemas com relação a isso, com relação ao áudio. Então ficou bem claro para mim. Eu queria aproveitar já que você falou, né, colocando aí dos exercícios e da autoconstelação, porque o Bert trouxe isso também em algum momento, né? Ele falou. E realmente saber que a gente precisa fazer isso com muito cuidado quando se propõe a fazer isso, né? Como o René falou, porque você pode, primeiro, ser levado por algo da sua mente, que está puramente aqui, na sua mente em si, e não na essência do exercício aonde a gente quer chegar com a constelação familiar. Eu vou falar por mim, que quando o Bert fez propostas de fazer autoconstelação, eu, em determinado momento, me via assim, até um ponto só. Depois daquilo, eu já estava raciocinando ou criando algo e aí eu mesmo parava, não é? Porque senão você corre o risco de voltar com uma resposta que você entende que foi algo tão profundo e na verdade está tudo pensado e está tudo aqui arquitetado na sua mente, no seu racional. E uma vez eu já falei isso aqui assim, né? Olha, cuidado quando as pessoas começam assim, eu não preciso mais de ninguém. Né? Eu faço tudo sozinho, eu cuido de tudo sozinho, eu me basto por mim mesmo. Então, assim, também nisso requer uma humildade nossa de que esse outro também pode trazer algo novo para mim, não é? Se em algum momento eu fui o professor, em outro eu posso ser o aluno e nós crescemos juntos. Então, fica esse intercâmbio. Então, eu queria chamar um pouquinho a atenção para isso, cuidado. É bom fazer, sim, tem exercícios que, como esse que o Renê falou, você pode repetir, né? Inclusive com mais calma, com mais tranquilidade. Você viu um pouquinho do passo a passo e aonde que esse exercício pode te levar, talvez para alguns. Eu precisava de um pouquinho mais de tempo aqui, né? Para experimentar um pouquinho mais, para perceber um pouquinho mais. Aí você faz. Né? Agora, o cuidado para você não querer direcionar esse movimento, né? Para você não colocar uma intenção para você mesmo, e aí você vai acabar sendo enganado.
E eu queria complementar, Renê, quando a gente estava falando sobre o sistêmico, só para falar, eu tenho um texto aqui do Bert, está naquele livro Conflito e Paz, que ele fala sobre o trauma sistêmico, que é justamente sobre o que a gente está falando aqui, e eu estava com esse texto aqui, assim. E aí o Bert fala assim, ó, observamos nas constelações familiares que um grande número de traumas não resultam de vivências pessoais, mas vieram por identificação com outras pessoas da família. Não são, portanto, traumas pessoais, mas sistêmicos. Um trauma sistêmico está sempre associado a alguma relação inconclusa. Geralmente, uma reconciliação necessária não teve sucesso, ou as consequências de alguma culpa pessoal não foram assumidas pela pessoa responsável. Então, uma outra pessoa da família assume o que não se completou e carrega a culpa como se fosse sua. Nisso consiste o trauma sistêmico. Então, só colocando, trazendo essa fala do Bert, né? Que além do trauma pessoal, trauma de destino que o Bert coloca também, então temos esse trauma sistêmico e o René falou para nós dos sentimentos adotados aí. É mais só uma observação. Obrigado, René. Imagina, grato, Marcos. E apenas, né, o Marcos falou muito bem da questão da autoconstelação, né, isso não é uma crítica a vocês, né, nem a ninguém aqui. Nós todos estamos em treinamento, nós todos estamos em formação aqui, né, seguimos em formação. E assim, é muito interessante como quando a gente tenta fazer algo sozinho, como de repente a gente percebe a nossa intenção. É muito diferente eu facilitar para o outro e eu facilitar para mim. Para mim, eu muitas vezes coloco uma intenção. E a gente fala, né? É a melhor das intenções. Só que Hellinger deixa claro, no campo, sem intenção, sem julgamento, sem medo. Né? Então, por isso que temos que tomar muito cuidado com isso. Né? E quando a gente foi fazendo os protocolos dos exercícios no Toques na Alma, isso foi uma coisa que chamou a atenção. Falar, e se o pessoal começar a fazer esses exercícios sozinho? Se seguir o protocolo, é possível. Se a pessoa começar a inventar muito, ela vai entrar em quartos, ela vai entrar em áreas talvez desconhecidas, e aí é por conta e responsabilidade dela. Né? Então, da mesma forma, nos próprios treinamentos de constelação familiar, a gente trabalha com adultos, né? Então a gente muitas vezes fala, olha, isso aqui é um exercício, não é para entrar num movimento de constelação, né? E por que a gente fala isso? Porque dá para entrar num exercício, num movimento de constelação. Você faz às vezes o exercício das moedas, né? Que tem no livro do Juan Garriga e que o João Weser trouxe para nós aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo. Se você deixar o movimento livre, se sai daquele protocolo, se sai daquela formatação e os elementos começam a se movimentar. Né? E, logicamente, se existe um facilitador lá, existe a possibilidade daquilo se movimentar. Se não existe um facilitador, o que está acontecendo? Quem é representante e quem é cliente? E aí a gente começa a ter emaranhado, né? E é exatamente isso uma das coisas que um facilitador facilita e cuida. Cuida para que o representante esteja no lugar de representante e para que aquela experiência seja válida tanto para o representante como principalmente para o cliente também. Eu gostaria de abrir aqui, em relação a esse exercício, dúvidas, colocações, impressões, correções, né? Como foi para vocês isso? Né? E, por favor, fiquem à vontade para se colocar. Renê, enquanto o pessoal vai abrindo o microfone ou escrevendo no chat para te responder, eu queria passar aqui e deixar registrado o que o pessoal escreveu, né, de que ficou claro o exercício, e até a Cirlei falou assim, ficou muito claro, deveríamos fazer um exercício toda semana, ou de vez em quando. Podemos. Um exercício ou talvez uma meditação, uma visualização. Já entrei várias vezes aqui, o Marcos estava fazendo uma visualização com vocês, então isso não é uma coisa nova. Legal, né? E também a Marina perguntou o nome do livro que você citou,
Aí, alguém que está com o nome RS, eu não sei, não identifiquei aqui. Sou eu. Muito obrigada. Obrigada por desvendar esse mistério, esse outro mistério. Nosso grupo é bastante misterioso, mas os mistérios aparecem. Então, o próprio Renê já respondeu aí, Marina. Então, confirmando. E o Marcos fica sorrindo, com crise de riso. Eu estou te vendo, viu, Marquinhos? Ai, gente, esse grupo é demais. Então, é isso. Alguém quer fazer passar algum feedback? O pessoal pode abrir o microfone ou então escrever aqui no chat. Deixando bem claro, né, que todos nós aqui, nós aprendemos esses exercícios com os nossos professores, né? Bert Hellinger sempre nos seminários mostrava os exercícios, Renato Bertatti, Peter Itzuyuko Spelter, Oswaldo Santucci, quer dizer, essa questão de se aprender com os exercícios, ela nas constelações é meio que um lugar comum, né? É o vivencial, né? Que é o que a gente está sentindo tanta falta agora, né? Essa vivência, sim, o toque, o corpo, né? Mas a doutora Úrsula Frank, ela falava, é possível você fazer muitas coisas com o olho da mente, né? Lógico que dependendo da comunicação da pessoa, às vezes é mais profundo e às vezes é mais superficial, tá? Então, isso pode ser trabalhado e tem certas pessoas que falam, não consigo, né? Da mesma forma que vai acontecer, às vezes, numa sessão, numa consulta, do cliente virar e falar, olha, se você começar com essa palhaçada de bonequinho aí, eu não vou fazer. Não vou ficar brincando com Playmobil. Não tem problema, a gente adapta, a gente faz grafismo, a gente usa âncora de solo, usa cadeira, usa sapato, usa almofada, né? A constelação familiar, ela bebeu de muitas terapêuticas, né? Bebeu muito do psicodrama, então essa coisa das representações, de utilizar objetos como âncoras de solo, né? Isso é feito, né? E tem pessoas que têm dificuldades, resistências com alguns objetos e não tem problema. Aí a gente adapta com a linguagem dessa pessoa. E eu estou falando a partir do meu consultório, porque tem muita gente que não gosta dos bonequinhos, né? Meio que fala, meu, você tá me tirando, né? Aí você fala, não, calma. A gente guarda os bonecos, não tem problema nenhum, né? Vamos utilizar outras referências. O que você gostaria? E tem pessoas que, às vezes, com a visualização, com a imagem interna, com esse olho da mente, conseguem aprofundar muito esse trabalho, né? Como a gente viu muitas vezes o Bert Hellinger fazer, né? Sendo na Alemanha, sendo aqui no Brasil, dele estar ao lado da pessoa, às vezes não falando nada, mas em contato com a pessoa, ou às vezes falando algumas palavras, conduzindo imagens junto com aquela pessoa. Depois falando, pode voltar para o seu lugar, né? E aí as pessoas falavam, mas isso não foi uma constelação. Não sei. Isso aconteceu entre Bert e o cliente. E muitas vezes aconteciam milhares de coisas lá. Quem senta ao lado do terapeuta sabe, né? Que não é só o que eu falo, não é só o que ele diz. Existe um campo atuando lá, né? Quantas vezes não acontece do cliente falar, olha, antes do workshop, já começou a cair um monte de ficha, eu sonhei com tal coisa, eu escrevi um monte de coisa, e eu já tive a experiência, inclusive isso eu levei uma vez para a Sofia, né, de clientes que falaram, olha, essa constelação que aconteceu aqui, eu sonhei ontem, né? Então a pessoa já está no campo, ela já está reverberando nesse campo, né? E a constelação, ela é a concretização no corpo do representante, é a experiência acontecendo lá, e muitas vezes movimentando coisas que até então estavam encrudecidas, né? Estavam presas, né? Numa dinâmica que não tinha flexibilidade. E às vezes com exercício, com uma palavra, né? Como o Hellinger falou, uma palavra às vezes cura, né? Ela dá movimento, ela permite essa cura acontecer. Mas se ninguém quiser colocar nada, a gente volta para a leitura, não tem problema.
Ah, Manuela, por favor, abra seu microfone. Vamos ouvir teu sotaque. Perfeito. Boa noite. Boa noite. Então, quando eu peguei no objeto pesado, a emoção, e visualizei o meu pai e a minha mãe à minha frente, a emoção foi instantânea. Senti uma emoção. E fiz o exercício aqui ao lado da minha secretária, baixei-me, curvei-me, fui ao chão, com reverência, e quando dei o passo atrás e me voltei, estava frente a uma porta fechada, que é a porta que está aqui do meu gabinete. Então foi muito interessante, que eu senti necessidade mesmo de abrir a porta para trás e dar mais um passo à frente. E aí sim, respirei fundo. Aí senti, parece que um alívio nos meus ombros. Foi muito gratificante. Muito obrigada. Eu que agradeço a partilha, Manuela. É muito importante. E provavelmente cada um de vocês sentiu de uma forma. Eu já fiz esse exercício diversas vezes em situações diferentes. Daí vieram coisas diferentes, vieram sensações, visualizações diferentes. Né? Então, é válido tudo que vem. Né? E para algumas pessoas, às vezes, precisa de tempo para elas meditarem em cima disso, das imagens que vieram. Né? Ou, de repente, a pessoa fala, olha, apareceu uma pessoa na minha frente que eu não sei quem é. Você conseguiu deixar? Não consegui. Ok, então talvez precise de um pouco mais. Talvez precise de tempo. Talvez pela primeira vez você descobriu que você carrega algo pesado, né? Então, novamente, não tem certo e errado aqui. Valida a experiência que você teve, né? E se dê ao tempo, né? Já aconteceu muitas vezes de um exercício acontecer, e eu lembro bem do Peter Spelter falando isso, a gente fazendo exercício, um colega lá, capotado, dormindo no treinamento. E o Berto falando, que bom, né? Esse é o momento dele, o momento dele é esse, é de descanso. Ou então ele está processando alguma coisa. Ele falou, o campo ele está atuando de diversas formas aqui, né? Então, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa vai puxar algo. Assim como a gente está puxando há tanto tempo, antes da pandemia, os benefícios desse grupo de estudo, né? Aí pensada pela Alice Satin e pelo Hamilton, né? Que eles estavam à frente de seu tempo, né? Hoje em dia, a gente vê o quanto é uma ferramenta importante para nós, né? Recentemente, o Décio Alvilma, no Congresso, falaram isso, né? Isso aqui possibilitou novos caminhos, né? Novas oportunidades para pessoas que estavam muito distantes, que não tinham acesso, né? Então, estamos sopesando prós e contras aí dessa pandemia, dessa virtualidade, né? Logicamente, Renê aqui falando, eu prefiro fazer os exercícios presencialmente, né? Aí a gente enxerga mais coisas, a gente sente mais coisas, mas aí eu estou falando da minha comunicação, tá? Cada um tem a sua. Podemos ir para a leitura, então, ou alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Adriana, você pode abrir o seu microfone? Adriano, eu estou pedindo para você ativar o som. Está aparecendo alguma mensagem agora? Foi. Sim. Eu fiquei pensando aqui, por que no exercício acontece uma constelação? Por que um é constelação e o outro é exercício? Porque às vezes eu tenho uma percepção assim, e o corpo, né? No exercício igual na constelação. Sim. Os exercícios sistêmicos, as práticas sistêmicas, as dinâmicas sistêmicas, são formas de levar os alunos, terapeutas, representantes, a aprenderem a sentir o campo, a movimentar-se no campo,
E sim, existem exercícios, e quando eu falo exercício, é essa que tem um protocolo, né? Tem começo, meio e fim, né? Ou seja, tem um script, né? Você não está livre nos seus movimentos, você não está livre na fala, você vai fazer exatamente aquele roteiro. Existem exercícios que, para algumas pessoas, são como se fosse uma constelação. Elas falam, nossa, nesse exercício está condensado uma cena da minha vida. E tem para outras pessoas que é realmente uma gotinha que elas estão pegando e falando, legal, eu tive essa sensação que eu nunca tive antes, eu tive essa percepção que eu nunca tive antes. Né? Tanto que muitas vezes nesse exercício aqui, são de 2 a 3 lugares. Né? Então, você tem o cliente, você tem o representante e você tem o facilitador. Você pode colocar mais um 4º lugar, que é o do observador. Né? E cada um desses lugares gira a dinâmica. Né? E, geralmente, depois do exercício sistêmico, a gente faz a rodada, né? Que é aquela coisa de cada um falar como foi sua experiência, como foi minha experiência como cliente, como representante, como terapeuta, como observador. Essa é a característica do exercício. Na constelação, é a relação do cliente com o facilitador. Os representantes, eles entram no campo e eles são retirados ou então deixam o campo, e o fundamental acontece entre o facilitador e o seu cliente. Né? Então, se você chegar para mim e falar, nossa, esse exercício atuou como uma constelação, é uma percepção sua. E não está errada. Né? Agora, é um exercício, não é uma constelação. Né? A constelação, a gente não fecha o script assim. Né? Então, sempre que a gente fala de esquema, script, prática sistêmica, a gente está propondo algo que, inclusive, pode ser refletida, pensada, calculada, né? E, logicamente, isso também é um campo, isso também traz muitos benefícios para todos nós, né? Principalmente por aprendizado, né? Então, aqueles que fizeram 1, 2, 3, 4 formações aí de constelações sabem que a gente faz muito exercício, né, o tempo todo. E tem muito exercício que surge do campo, né, que a gente está lá fazendo, de repente surge. Assim como surgem, né, o Marcos aqui, ele tem isso muito forte, né, surgem poesias, né, do campo, surgem frases, e por que não? Né, aquilo é uma manifestação, e aí eu transcrevo aquilo, e isso pode circular entre os colegas. Né? Mas a sua colocação, né, se para você foi dessa forma, foi dessa forma. A única questão que eu coloco é que o exercício tem começo, meio e fim. Né? E é importante isso. Né? Por que é importante o fim? Né? Para você não ficar solta. Né? Tipo, viajando. Não, acabou, volta, aterra aqui, né? Daqui eu vou refletir o que aconteceu comigo. Legal. Né? E é por isso que o Hellinger também, muitas vezes, encerrava ou se retirava do campo, num ponto muito específico. Isso foi discutido já várias vezes aqui no grupo de estudo. Às vezes é o ponto mais alto da constelação. Aí o Hellinger... E aí aquele movimento ele continuava no corpo do cliente, às vezes dos representantes também. Né? A questão é que a gente só verifica se o representante não está preso no campo. Né? A gente não quer isso. Não está emaranhado no campo. Mas muitas vezes, eu posso te falar que tiveram representações que ficaram muito tempo na minha cabeça, porque tinham relação com questões minhas, pessoais minhas. Então, atuou para mim, aquela representação foi como se fosse uma constelação para mim. Era a constelação da Adriana, mas eu aproveitei muita coisa dessa constelação. Né? Por isso que a Sophie Hellinger muitas vezes falou aqui em São Paulo, se vocês estão conectados com o que está acontecendo aqui na frente, eu trabalho com todos vocês. Agora, se você estiver desligado, se você estiver em outra, está tudo bem. Né? Mas quem está conectado com o campo está movimentando questões. Né? Por isso que é intenso. Né? Os workshops são intensos. Para quem está lá, para quem está sintonizado no campo, para quem está com o Wi-Fi conectado, as coisas vão acontecendo no corpo,
na mente e muitas vezes na expressão também, né? Porque a gente costuma fazer as rodadas, né? Que nem a gente faz aqui também, né? Que é importante isso, porque cada um está capturando isso de uma forma muito particular. Respondido, Adriano? Sim. Ô, Renê, eu só queria falar com relação a essa pergunta da Adriana, porque é muito legal essa pergunta mesmo, porque as pessoas têm dúvidas assim, né? Então quer dizer o quê? O que vale mais, né? O que tem mais peso aí? Eu faço uma constelação, um exercício, e Adriana, eu costumo dizer assim, o quanto os exercícios são preciosos, não é? Porque justamente diante desse tempo ali que você tem, às vezes delimitado, vem uma percepção, perdão, rápida, não é? Você consegue alcançar algo de maneira bem rápida, que depois, talvez, quando você vai trabalhar essa questão, inclusive dentro de uma constelação, né, isso vem até muito mais profundo. Isso alcança uma camada mais profunda. Então, assim, eu falo que eu já tive presentes assim grandes, né, com os exercícios o tempo todo, porque a gente tem aquela percepção já ali bem rápida. Nesse exercício que o René passou para nós aqui, né, então de repente você, ao invés da intenção de alcançar algo, é justamente assim, o que é que eu percebi aqui, né, nesse caminho? O que é que me tocou de alguma forma? E depois tem outras variações, né, nesse mesmo exercício aí de repente eu faço de entregar algo para o meu pai, de entregar algo para a minha mãe. Como é que eu percebo? De quem é que eu estava carregando mais peso? Sabe, de repente você consegue perceber algo numa jornada interna, num exercício. Para quem é que eu tenho que deixar mais? Como é que eu tenho que fazer para isso ficar igual? Então isso dá um norte para nós, não é? Dá um caminho através de um exercício que nos coloca em contato com essa dinâmica, com essa temática e já também gera em nós um movimento bem grande. Então, muitas vezes o exercício te oferece aquilo que talvez a constelação rodou para chegar naquele ponto principal, não é? Então eu nunca coloco isso, é melhor ou é pior, é mais forte ou é mais fraco, mas cada um tem a oportunidade de ter uma percepção e de acordar para algo, seja na constelação, da forma como que a gente vê, seja de um exercício de forma até mesmo bem rápida. Só que é um rápido que continua trabalhando em nós depois durante muito tempo também. Isso mesmo, né? São palavras, são sensações que se tornam parte de nós, né? E é aquela coisa, né? A gente sabe que essa metáfora para muitos já é antiga, né? Deixa a ficha cair. Tem ficha caindo até hoje das constelações que eu fiz lá atrás com o Peter, né? Porque né, a Rollo May dizia isso tem muito a ver com a fenomenologia, né? Você nunca se banha no mesmo rio duas vezes, né? Porque no dia seguinte o rio é outro, você é outro, o clima é outro, o dia é outro, é o fenômeno. E quando eu visito uma constelação, ela é única. Ah, não tem nada a ver, Renê, porque eu já fiz 5 constelações do mesmo tema e foi igual. Provavelmente não foi igual, né? A experiência mostra que não é igual. Você pode estar preso num ciclo repetitivo, ou talvez, para não falar preso, apegado. Tá? Existem muitas pessoas que nesse exercício elas não querem deixar o fardo aos pés da pessoa. Tá? Por quê? Isso aqui também tem benefícios, tá? Tem benefícios secundários, tem ganhos. E para a gente abrir mão de algo, a gente precisa abrir mão disso totalmente, né? Então, é um trabalho interno, né? Eu tenho um colega terapeuta que sempre fala: o que em mim precisa morrer para que o novo eu possa advir? É um processo terapêutico, né? Será que eu consegui me desapegar? Ou será que eu coloquei uma partezinha que era chata, mas essa aqui não, essa aqui fica comigo. A chata fica lá aos pés da pessoa, essa aqui eu quero para mim. Não, é um peso, não é? É um bloco, não é? Deixa lá. A experiência segue contigo, né?
Isso é uma coisa que o Anton de Cron deixa muito claro também em processos de consultoria sistêmica, no ambiente organizacional. O que eu produzi numa empresa, eu produzi para ela. Então, quando eu vou embora da empresa, o produto fica. Pô, mas eu que pensei naquela logomarca, eu que dediquei 5 anos para isso. Legal, isso é da empresa. A experiência você leva. Agora, muitas vezes eu não consigo me desligar daquele job porque eu queria meu nome embaixo daquela marca, né? E aí eu preciso fazer um trabalho comigo de desapegar, de descolar, de soltar e permitir que aquilo fique lá e que eu leve comigo o que é meu e talvez, como a Manuela nos disse, talvez até descubra que tem uma porta à minha frente que até então estava fechada. Ora, abra a porta, saia, né? Vá para o mundo e deixe as experiências lá, elas vão ficar lá, né? Elas não vão embora, né? Você pode voltar para aquele quartinho, né? Essa é uma metáfora que o João Alveza traz muito para a gente. Você tem vários espaços internos, quartinhos, né? Tem o seu dormitório, tem a lavanderia, tem o quartinho da empregada, só que esses quartos são todos seus, né? Será que você está visitando eles? Tem quartinho que está fechado, está trancado, né? E você olha para aquilo lá e fala, meu Deus, olha só o tamanho desse cadeado. E enquanto você fala isso, a chave dele está aqui, né? Você fala, meu Deus, quem fechou isso aí? Nunca que eu vou conseguir abrir isso aí. Está trancado de um jeito. Tudo em seu tempo, tudo em seu momento, né? Isso que é muito legal também em relação aos nossos clientes, né? Se eles chegam para você e trazem um tema, é porque provavelmente aquele tema já está autorizado para ser visto. A gente apenas vai tomar cuidado para a gente não xeretar onde não devemos xeretar, porque às vezes o nosso cliente, assim como nós também, tem características infantis. E ele quer espiar pela fechadura. E aí a gente fala, você pode espiar pela fechadura do seu dormitório, não do papai e da mamãe, né? Então, é uma metáfora, né? Então, facilitamos processos onde há autorização para facilitar, né? Mas me estendi aqui. Larissa, como nós estamos? Vamos fazer um pouco mais de leitura. O que você me diz? Olha, a Bruna agradeceu e registrou aqui que a sensação no final foi muito boa e que ela vai observar. Nós temos aí, para o nosso horário, 9 minutos. Se for o caso da gente avançar um pouquinho, mais 1, 2 páginas, o que você acha? Sim. Até porque a Valéria se prontificou aqui, está aqui. Por favor, Valéria, vamos ler então umas 2 páginas e aí a gente faz uma rodada a partir daí. Ok, pessoal que chegou depois, um pouquinho depois, a gente está na página 119, aqui no parágrafo final. Pode seguir, Valéria, por favor. De volta à Alemanha, transformei o porão de minha casa em um espaço para terapia primal. Ele recebeu isolamento acústico e revestimento de couro vermelho escuro. Diariamente, eu oferecia cerca de 3 horas de sessões em grupo para 10 participantes, em cada uma e mais 2 sessões individuais. No início, organizei 2 ciclos de 4 meses de terapia primal. Depois, a reduzi para 4 semanas. O período mais curto produziu o mesmo efeito. Mais tarde, combinei terapia primal e a teoria do script, o que alterou a priorização dos métodos terapêuticos. Em um curso de 5 dias, reservei 4 para a teoria do script e apenas 1 para a terapia primal, pois, com o passar do tempo, constatei que a dor primordial e decisiva resultava de um movimento anteriormente interrompido.
por isso o terapeuta ajuda o cliente mais uma vez em seu nascimento. Depois o apoia em seu movimento em direção aos pais. Isso é tudo. Meus cursos eram frequentados por psicólogos, psiquiatras e psicoterapeutas, mas também por leigos, como executivos e artistas. Além disso, eu oferecia em minha casa seminários de supervisão para psicoterapeutas, nos quais podiam ser discutidos casos de seus consultórios. Em 1974, nas Semanas de Psicoterapia de Lindau, que no início dos anos 1970 era um evento que reunia conferências e, com o tempo, passou a oferecer também seminários e exercícios com uma abrangência maior. Organizei um curso de análise transacional. Nesse mesmo ano, ofereci uma oficina semelhante ao Dr. Rudiger Rugol, neurologista, psiquiatra e psicoterapeuta, considerado um dos analistas transacionais mais conceituados da Europa. Por muito tempo, atuou em clínicas norte-americanas e estudou diretamente com Eric Berne Rudiger Rugol, e eu entramos em contato nas Semanas de Psicoterapia, que deram origem não apenas a uma colaboração frutífera, mas também a uma estreita amizade. Em seguida, Rudiger Rugol participou de um dos meus cursos de terapia primal e por muitos anos me procurou para fazer supervisão. Ao mesmo tempo, eu o convidava para participar como supervisor de meus cursos de terapia primal. Em 1977, também o procurei para uma formação adicional em análise transacional, a fim de ser admitido na Sociedade Alemã de Análise Transacional. Porém, nessa ocasião, ocorreu o mesmo que no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburgo. Embora Rudiger Rugol fosse meu orientador, mais uma vez, para minha sorte, acabei sendo rejeitado. Durante todos esses anos, aprendi outros métodos terapêuticos, pois até completar 50 anos, ainda não me sentia pronto. Continuava minha busca e ainda não tinha resposta sobre mim mesmo. Tudo o que aprendia experimentava em mim e nos outros. Assim, pude desenvolver um grande patrimônio de experiências terapêuticas, sem certificados nem associações, que, para ser sincero, tampouco me interessavam, pois com eles eu teria ficado preso a um grupo e a todas as suas convicções. Porém, nunca deixei que se intrometessem em minha linha de raciocínio. A hipnoterapia, segundo o psiquiatra americano Milton Erickson, 1901-1980, me impressionou muito. Ele partia do princípio de que toda pessoa traz no inconsciente a possibilidade de curar a si mesma, que pode ser ativada pelo transe. Nesse sentido, enfatizava a individualidade do cliente e a necessidade a ela relacionada de um acesso especial. Milton Erickson tratava seus clientes com muito respeito e levava em conta até seus menores movimentos, pois eles costumam ser os mais importantes e revelam o verdadeiro desejo. Com frequência, opõe-se ao que o cliente diz. Por exemplo, quando alguém narra um fato e, ao mesmo tempo, balança a cabeça em sinal de negação, muitas vezes isso não corresponde ao que diz. A partir dessas experiências, mais tarde reuni muito conhecimento para a constelação familiar. Da hipnoterapia de Milton Erickson, também adotei o princípio dos conceitos simples. Por isso, na constelação familiar,
Não há termos técnicos incompreensíveis. Qualquer pessoa pode entender tudo de imediato e com facilidade. Assim, por exemplo, não falo de identificações, mas de sentimentos assumidos. Tá bom, Valéria, obrigado. Rüdiger Rogol hoje é um dos professores da Hellinger Schule. Nós tivemos ele aqui no Brasil, se eu não me engano, no Congresso do DNA das Constelações. O Marcos vai me corrigir se ele também teve em outros momentos aqui. Ele é considerado, na Alemanha, uma das grandes assumidades na análise transacional, né, na AT. E é interessante como o Hellinger aqui deixa bem claro que ele começa o trabalho de grupo com Janov, né, com a terapia primal, que é algo mais da catarse, né, de poder expressar certas emoções e poder expressar gestos, raiva, tristeza. Só que aí, quando ele vai para a AT, né, para análise transacional, ele vai começar a ver esses estados. Estado de criança livre, o estado de criança ferida, estado de pais protetores, pais julgadores, pais críticos, pais amorosos, e o estado que é mais difícil, o adulto, né? Para todos nós temos que, né, trabalhar com todas essas instâncias internas para chegar nela, né? E aqui ele também fala de Milton Erickson, né, deixando bem claro que Bert passou por todos eles, né? Arthur Janov, Eric Berne e Milton Erickson, né? E viu essas técnicas sendo aplicadas. E puxou isso, então, para o arcabouço, para a terapêutica aí das constelações familiares, né? Isso é muito importante, novamente, para deixar claro, a gente já falou disso, né, que a constelação familiar ela não é um hocus-pocus, né? Ela não é uma mágica. Ela tem uma base anterior muito profunda, né, na filosofia, sim, na teologia, mas também nas escolas psicoterapêuticas, né? E aqui a gente está passando por algumas delas. E aqui Bert deixa bem claro, né? Eu não quero que na constelação familiar se usem termos específicos que tornam a linguagem difícil, né? Isso a gente tem muito. Por exemplo, na psicanálise, a gente tem termos que conseguem diferenciar um analista junguiano de um freudiano e de um lacaniano, né? Tanto que a gente fala, esse cara aí está falando lacanês, né? Porque entra em termos técnicos e tal, e isso afasta muito a pessoa da experiência, né? Bert Hellinger queria que a pessoa vivesse essa experiência no seu corpo. Por isso, uma linguagem também acessível, né? Não que Bert Hellinger não fizesse referência, né? Quem leu as obras aqui no grupo de estudo, né, sabe o quanto Bert Hellinger o tempo todo está fazendo referências de sua obra com a obra dos colegas, né, dos seus professores anteriores. Da leitura feita pela Valéria até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida, alguma crítica? Renê, não estou vendo nada no chat e também não estou vendo ninguém com mão levantada no grupo. Okay. Então, acho que a gente para por aqui, né? Foi uma leitura breve aí da Valéria, né? E eu vou deixar o mais pesado para o Marcos, né? Ele segue com vocês na semana que vem, com as outras escolas aí da psicoterapia, mas essa é uma parte muito legal, até para a gente aprofundar os nossos conhecimentos de terapeutas nessas áreas, né? Então, eu compartilhei aí no chat uma das palestras do Rüdiger Rogol, e é legal que o Rüdiger Rogol ele é super didático, né? E ele vai falando exatamente onde você encontra isso, né? Por exemplo, Bert Hellinger fala muitas vezes sobre contos de fada, né? E a análise transacional ela faz ela tem um olhar sobre histórias que nos comovem, que mexem com a gente, e como essas histórias de repente trazem fios sistêmicos. Então, por exemplo, na psicanálise a gente tem uma obra de Bruno Bettelheim, onde ele fala
a psicanálise dos contos de fada. Então, ele faz uma análise dos contos de fada. Mas, muitas vezes, o Bert Hellinger olhava para o lugar dos contos de fada. Quer dizer, na minha vida, se eu interpreto João e Maria, quem eu sou? Eu sou João, eu sou Maria, eu sou a bruxa, eu sou o pai que abandona as crianças na floresta. Né? Quer dizer, que lugar é esse que eu ocupo? E como isso me move? Né? Isso tem muito na análise transacional e é uma ferramenta muito importante para que os facilitadores conheçam. Né? Não diminuindo as outras, né? Vocês estão vendo que o Bert está trazendo todas elas, elencando todas, mas realmente, quando a gente começa a trabalhar no campo, a gente vê o quanto a análise transacional ela nos ferramenta como terapeutas, para, de repente, perceber, olha, essa cena que está girando aí, esse conto que está girando, às vezes é um conto sistêmico. A vovó achava que as coisas eram que nem no conto de Cinderela. A mamãe achou que as coisas eram que nem no conto de Cinderela. Eu fui educada como se fosse um conto de Cinderela. Ou então, né, heróis que matam dragões. Quer dizer, quais são esses lugares que a gente ocupa no nosso teatro da vida? Né? Ou seja, qual que é o meu script nessa vida? Isso é uma pergunta para cada um de vocês. Para cada um de vocês fazerem para vocês mesmos. Qual é o meu script? Qual é o meu lugar agora? E como eu me sinto em relação a isso, né? A esses lugares, como eu atuo nesses lugares. E boa, Marcos. Né? Abre o microfone. Já leram esse livro aqui, ó? Que bom que eu sei. A visão sistêmica, como que é? Nos contos de fadas. Aí tudo que o René está trazendo para nós. Claro que tem muita historinha que talvez não seja assim própria da língua portuguesa, né? Mas tem outras sim que são bem iguais, assim, bem semelhantes. E ele vai falar dessa visão sistêmica desses personagens e dessas identificações também. Alguém já viu ali? Eu coloquei no chat ali o nome. Perfeito isso que o Marcos acabou de colocar. A gente tem já brasileiros fazendo o trabalho de contos de fada a partir do folclore brasileiro, né? Porque a gente tem aqui o folclore afrodescendente, indígena, né? Então é aquela coisa, a gente vai ler os contos dos irmãos Grimm. Isso faz sentido para um descendente de europeu. Agora, uma pessoa, né, que tem raízes tanto africanas quanto americanas, ela tem outros contos que marcam ela, como, de repente, Urupês, Saci Pererê, ou então dos orixás. Né? E aí a gente tem uma outra temática bem legal que alguns facilitadores estão desenvolvendo aqui no Brasil, que a gente chama de constelações arquetípicas, né? Trabalhando estas imagens que vêm dos mitos, que vêm das histórias, que vêm dos contos. Né? Bem lembrado, Marcos, né? Jakob Schneider e Zingli Bibi Schreiber, se eu não me engano, né? Esse livro. Talvez um livro para a gente ler também numa próxima vez, né? Em nosso grupo aqui. Né? Mas aí a gente põe na votação aí. Passo a palavra agora para Larissa. Muito obrigado, Valéria, pela sua leitura. Obrigado, Marcos, pelas colocações, contribuições. Bate-bola aí. A palavra é tua, Larissa. Obrigada, Renê. A Thaís falou que é a primeira vez aqui no grupo e perguntou como que podia acessar os outros encontros. E aí eu coloquei aqui o link do canal do Hamilton no YouTube, Thaís. Seja sempre muito bem-vinda. E você também encontra os outros livros mais antigos que o grupo fez a leitura no canal do YouTube da Alice Satin. Se você colocar o nome assim, você vai encontrar. E a Cláudia registrou assim no chat: as histórias dos orixás trazem excelentes arquétipos, me ajudam muito. Vamos lembrar, né, pessoal, de colocar esse livro, então, na próxima lista de leitura. Sim. A gente tem muitas referências, né, dos contos de fada, das histórias e também dessa questão mais arquetípica, tal,
já nas constelações aqui no Brasil, né? Então, tem muito estrangeiro vindo para cá porque está se desenvolvendo um campo mais tupiniquim, e faz todo sentido, né? A gente desenvolver também esse material que é da nossa riqueza histórica, né? Tanto indígena, afrodescendente, como das várias outras culturas que nos influenciaram, como Azteca, Maia, né? Conforme a gente vai viajando aqui pelos nossos países vizinhos, a gente vai encontrando pontos de vista muito parecidos, rituais muito parecidos, né? E isso, para um facilitador, para um historiador, ou aquele que reverencia a história, é muito rico. Eu vou compartilhar aqui também o canal da Alice Satini, tá, Larissa? Obrigada, Renê. E o Renê agora, RS é o Renê, compartilhou agora o canal da Alice também. Então, acho que é isso, não é, pessoal? A Simone também falou que é a primeira vez dela. Seja muito bem-vinda, Simone. Que legal. Que bom que vocês falaram e aí a gente pode fazer essa acolhida. Sejam sempre muito bem-vindas nesse mesmo link, sempre o mesmo horário. É isso. Então, Renê, Marquinhos, Valéria, todo mundo que está aqui, que acompanhou, muita gratidão. Até a próxima terça, então. Nós paramos na página 121, no caso, vamos retomar na semana que vem na página 122, e é isso. Tchau, até a próxima semana, cuidem-se bem, beijão. Tchau, boa noite. Gratidão, Tchau, boa queridos. Noite.